paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2025, aqui pela classe dos adultos, a revista que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, né? Nessa oportunidade nós estaremos estudando a lição de número 8, lembrando aos irmãos que as 7 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Fé Cristã, amém? Esta lição, irmãos, é para o dia 23 de fevereiro de 2025 e ela tem como tema Jesus viveu a experiência humana. Nós temos como texto áureo Mateus capítulo 4, versículo 23, que diz assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então nós estaremos estudando aqui o relacionamento de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra como homem. Nós temos como verdade prática, irmãos, o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Aqui eu tenho uma referência bíblica aos irmãos, lá em Marcos capítulo 6, versículo 2 e 3, que diz assim, ó: E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: De onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então aqui nós confirmamos, a vida social do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos como leitura bíblica em classe para a lição de hoje João capítulo 1, verso 43 ao 51 e também Mateus capítulo de número 26, do verso 37, 38 e também o verso de número 42. João capítulo 1, verso 43 diz assim, ó: No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José? Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Verso de número 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. O verso de número 49. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus? Tu és o rei de Israel? Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Olha o verso 51. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mateus capítulo 26, verso 37 diz assim, ó: E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E o verso 42 diz assim: E indo segunda vez orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E nós estaremos vendo aqui na lição de hoje, a respeito também, das duas naturezas de Jesus Cristo. Aqui, ó, faça-se a tua vontade. Nós entendemos por quê? Porque ele também tem a dele, Nós temos aqui, irmãos, como objetivos para a lição de hoje. Temos 3. Identificar a experiência humana no mistério de Jesus. O segundo, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. E o terceiro, reconhecer como essas heresias se apresentam na
atualidade. Então nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje que o desenvolvimento, de nossos relacionamentos com outras pessoas, tem que ser seguido, tem que ser, melhor dizendo, nós temos que ter esse relacionamento porque Jesus ele foi o nosso maior exemplo e ele se relacionou com as pessoas. A experiência humana, de Jesus Cristo marca a referência para que nós possamos também nos relacionar com pessoas. Haja visto os 10 mandamentos. Se os irmãos observarem, 5 são na vertical e o restante na horizontal, que é o relacionamento entre os seres humanos. Amém? Nós temos então como palavra-chave para a lição de hoje experiência. Amém? Eu sei que cada um de nós temos as nossas experiências, assim como o nosso mestre, enquanto esteve aqui como verbo, também teve as suas experiências, e é isso que nós estaremos trazendo na lição de hoje, que tem como parte introdutória, irmãos, que nós estaremos vendo nesta presente lição o que? Alguns aspectos desta experiência humana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também podemos dizer aqui que ele teve uma vida social, como nós já comentamos, que ele interagia com as pessoas de toda sorte, iniciando em Nazaré e chegando até Jerusalém. Aqui nós temos também 2 referências bíblicas para constatar esta introdução aqui da nossa parte aqui da revista que estamos comentando neste trimestre aqui. A primeira, João capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então, provando aqui que ele interagia entre o povo ali. Lucas capítulo 4, verso 16 diz assim, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ainda podemos trazer aqui Mateus, melhor dizendo, capítulo 4, verso de número 25, para nós darmos base nesta interação aqui de Jesus Cristo com a multidão. Diz assim, e seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de todo o Jordão. Amém? Então, irmãos, nessa parte introdutória já ficou bem claro o nosso objetivo, o objetivo geral da nossa lição de hoje, que é trazer aqui o quê? Que Jesus teve a sua experiência como ser humano. Amém? Nós temos 3 tópicos para estar estudando na lição de hoje. O primeiro, a experiência humana no ministério de Jesus. O segundo tópico, nós estaremos estudando sobre as heresias que negam a humanidade de Jesus. E no terceiro tópico, nós estaremos estudando como essas heresias se apresentam nos dias atuais ou atualmente. Amém? Primeiro tópico, irmãos, nós temos 3 subtópicos para estarmos aqui estudando. O primeiro diz assim, os debates com as autoridades religiosas. Nós sabemos, através da palavra do Senhor e como estudiosos da Bíblia, que os maiores opositores de Jesus Cristo foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Vou trazer aqui, de uma forma sucinta, cada um desses grupos. O primeiro, os fariseus, defendiam a tradição acima das Escrituras. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele declara que esse grupo dos fariseus, e com muita autoridade ele vem declarando isso, porque Gálatas capítulo 1, verso 14, Filipenses capítulo 3, verso 5, vai declarar que ele fazia parte deste grupo e era uma seita mais severa do judaísmo. Lá em Mateus capítulo 15, verso 1 e 2, ainda podemos estar lendo. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Então aqui eles priorizavam mais a tradição do que a própria Escritura, do que a própria palavra do Senhor, do que a própria Bíblia. Então, nesse contexto aqui ainda, podemos caminhar para os saduceus. Os saduceus, irmãos, eles alegavam apenas aceitar em parte o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e ainda aceitavam isso em partes, porque eles não acreditavam em anjos
espíritos e nem na ressurreição. Onde nós podemos ler isso? Lá em Atos capítulo 23, no verso 8, que diz assim, ó, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Só que o que vai acontecer aqui? Eles se unem com os fariseus, ou saduceus, se unem com os fariseus, para quê? Para matarem a Jesus Cristo. Bem como também agora os herodianos, que eram apoiadores da dinastia de Herodes, e eles foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. E eles também se uniram aos fariseus para quê? Com o único propósito. Qual o propósito? Matar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nós podemos estar lendo lá em Marcos capítulo 3, no verso 6. Ó. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselhos com os herodianos contra ele, procurando ver como o mataram, como o matariam, melhor dizendo. Então aqui eles se uniram, né, esses três grupos, as três seitas, com o propósito aqui de matar o nosso mestre. O segundo subtópico ele vem trazendo a vida social e religiosa de Jesus. Os dois primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias e Isabel, que nós já lemos lá na nossa verdade prática. E ainda podemos acrescer que Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e sabedoria. Lucas capítulo 2, verso 40 é registrado esse texto. Ó. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Nós podemos caminhar agora para o subtópico de número 3, que diz assim, características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum a qualquer bebê. Olha o que diz Lucas capítulo 2, versos 6 e 7. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então aqui a Bíblia confirmando que o nascimento do nosso mestre foi um nascimento comum, como de qualquer bebê. E ainda, irmãos, nós podemos trazer aqui de muita importância, muita relevância para esse conceito. Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, porém, não de nossa fraqueza moral e espiritual. Olha o que diz João capítulo 8, verso 46. Ó. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Então aqui, irmãos, ele participou da natureza, né, da nossa experiência aqui como ser humano, mas muito enfatizado aqui, não de nossa fraqueza moral e espiritual. Nós vamos ver mais para frente aqui no decorrer da lição que nele não se encontrou pecado. E Jesus Cristo também, ele nasceu, ele cresceu, se desenvolveu e morreu. Só que qual a diferença, irmãos? Que ao terceiro dia ele ressuscitou, como nós cremos, professamos e ensinamos. E ainda o apóstolo Paulo também, né, vai declarar isso em 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4, que os irmãos podem estar fazendo leitura também neste momento. O resumo deste primeiro tópico que nós acabamos de estudar, ele diz assim, ó, nosso Senhor viveu tanto a vida social quanto a religiosa, confirmando assim a sua experiência humana, né? Vamos caminhar agora para o tópico de número 2. E este tópico de número 2 ele tem como tema heresias que negam a humanidade de Jesus. Aqui nós estaremos estudando também 3 subtópicos. O primeiro vai falar do apolinarismo. Apolinário foi um bispo de Laodiceia. Ele viveu ali de 310
a 392 depois de Cristo. E a sua doutrina, ela nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Ou seja, irmãos, segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, mas nós não cremos desta maneira. Nós já lemos lá João, capítulo de número 1. Os irmãos podem estar lendo do verso 1 ao verso de número 14. Vou fazer menção aqui do verso de número 14, que diz assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em lições anteriores nós já estudamos aqui que Jesus ele abriu mão da sua glória para se tornar, para encarnar como verbo, para ver como ser humano, mas ele não abriu mão dos seus atributos: eternidade, onipotência, onipresença e onisciência. Então nós não cremos desta maneira. Haja visto agora o subtópico de número 2, que nós vamos falar sobre a reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento. De acordo com tantos textos que nós já lemos aqui, também fazemos menção de Lucas 24, 36, Hebreus capítulo 10, no verso de número 10. Os irmãos podem estar ali acrescentando essa leitura. E também, irmãos, dizer que essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade, como eu havia comentado aos irmãos aqui, e agora eu vou fazer menção de 1 Pedro, capítulo 2, no verso de número 22, que diz assim, ó: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, a diferença é Jesus não pecou, a sua impecabilidade, confirmados aqui na palavra do Senhor. No terceiro subtópico, nós vamos estar vendo sobre o monotelismo. O que vem a ser o monotelismo? O seu patriarca foi Sérgio de Constantinopla. Nasceu em 565, viveu até 638 depois de Cristo. E ele ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Nós já lemos aqui, em outros textos aqui, né, que Jesus ele tinha as duas vontades, a vontade como ser humano e a vontade como Deus. E nós vamos confirmar agora através aqui do que está aqui na revista, para nós estarmos entendendo aqui, ó. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista, que nós já estudamos na lição passada, com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa. E nós não cremos desta maneira. Nós cremos que Jesus foi 100% homem, 100% Deus. E aqui ainda, ó, é evidente que as ações de Cristo, como caminhar, como comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas. Olha lá o que diz Marcos capítulo 14, no verso de número 36. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, ou seja, a minha vontade, mas que o que tu queres. Então aqui fica bem claro, como nós lemos aqui no subtópico anterior, que o Novo Testamento ele é muito claro em declarar essas duas naturezas de Jesus Cristo. Este exemplo foi como ser humano. Vamos ver um agora como Cristo. Olha só, ao perdoar pecados era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Vamos ler Lucas capítulo 5, verso 20 ao 23, diz assim, ó: e vendo ele a fé deles, disse: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Então os fariseus, os saduceus e os herodianos, eles não acreditavam que Jesus é Deus. Nosso tópico tem como resumo: o apolinarismo e o monotelismo são duas heresias que negam a humanidade de Jesus. E nós estamos estudando neste trimestre, né, esses conceitos para podermos ser norteados, né, termos embasamento bíblico para defender a nossa fé. Né? Nós estaremos caminhando agora, irmãos, para o tópico de número 3. E o tópico de número 3 ele tem como tema:
como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Aqui nós estaremos estudando apenas 2 subtópicos. O primeiro, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Vamos lá. Primeiro, ele visitou Egito, Israel e Fenícia. Isso está lá em Mateus capítulo 2, verso 14, verso de número 15, que diz assim, ó: e levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Aqui, irmãos, por que estamos estudando isso? Porque algumas seitas, algumas crenças aqui, eles dizem, como o movimento da nova era, que Jesus, por exemplo, ele esteve na Índia. Os Mormons já declaram que Jesus ele esteve nos Estados Unidos. E não há relato bíblico que comprove estas crenças. Olha só, os evangelhos não mostram Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Vamos ler de novo aqui, ó, a palavra do Senhor, Mateus capítulo 13, do verso 55 ao verso 57, diz assim, ó: não é este o filho do carpinteiro? O povo ali falando porque via o menino ali. E não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Verso 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Verso 57. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Então aqui o texto declarando que Jesus era conhecido ali pela comunidade onde ele vivia. Não temos relatos bíblicos de Jesus ter estado na Índia, ter estado nos Estados Unidos. Nós ficamos aqui com a palavra do Senhor. O subtópico de número 2, ele vem trazendo: Jesus era visto como alguém da comunidade, como eu já declarei aqui aos irmãos aqui, ó. Então aqui, ó, essa intenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos. Nós vemos Lucas capítulo 4, verso 22 e 24, vem dizendo assim, ó: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Então esses 2 textos aqui que nós acabamos de ler, tanto Mateus 13 quanto Lucas capítulo 4 aqui, vem declarando que Jesus era visto por alguém ali da sua comunidade, onde ele estava ali interagindo, né? E aqui ainda, irmãos, podemos trazer aqui que o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Amém? Então, nós vamos caminhar agora para a nossa sinopse, o resumo deste tópico de número 3 e, posteriormente, para a nossa conclusão da lição de hoje. O resumo diz assim, ó: ao esvaziar a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas distorcem a vida e a obra de Cristo no mundo. Então nós estamos estudando aqui, para termos, como já disse aos irmãos aqui, defesa da nossa fé, pautados, tendo como norteador a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, nós temos: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. Quero trazer um texto aqui aos irmãos também, Colossenses capítulo 4, no verso de número 6, muito forte para este momento aqui, que a nossa palavra, o nosso falar tem que ser o quê? Agradável, temperado com sal, para que saibamos como responder a cada um. E isso, irmãos, vai trazer o quê? Um bom relacionamento. Nós temos ainda aqui, um texto que me toca o coração agora, Provérbios, capítulo de número 15, no verso de número 1. Diz assim o texto: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a
ira. Então, esses dois textos que Deus nos deu aqui para trazer aqui aos irmãos como reflexão vão ajudar e muito o nosso relacionamento. Primeiro, temos que saber como responder a cada um. Segundo, a resposta branda, ela desvia o furor. Porém, a palavra dura, ela suscita a ira. Então, temos que estar aqui sempre buscando um bom relacionamento com o nosso Deus, primeiramente, e com as pessoas. E ainda, irmãos, na nossa conclusão, Jesus Cristo, Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Nós estaremos estudando no domingo que vem, né? Nós vamos aqui deixar agora a primeira parte, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, e começaremos a estudar a partir da lição de número 9 sobre quem é o Espírito Santo. Vamos estar falando aqui da terceira pessoa da Trindade. Espero que você continue nos acompanhando, continue meditando, continue trazendo o seu feedback, continue divulgando, né, esta aula, este canal. E o único objetivo nosso aqui é o quê? É trazer, né, o Evangelho, é trazer a palavra do Senhor a um número maior de pessoas através deste canal aqui que Deus nos deu, né, no YouTube. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu trabalho e o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 9. Amém?